Morumbi, o São Paulo venceu o Bahia 3-1. Com boa atuação do Ferreirinha, do Luciano, do Caleri, que está aqui atrás de mim e fez gol. Depois com a polêmica, se ele mandou a torcida ficar quieta, não foi bem isso, mas falaremos sobre isso. Mas vamos ouvir o que disseram o Ferreirinha, o Igor Vinícius, o Max Cubeiras, que era o técnico ontem, já que o Zubeldia estava suspenso, e também o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Sim, muito feliz de estar voltando a jogar, né? Essa semana passada tinha uma conversa com o professor antes do jogo contra o Vasco. Ele falou comigo que estava me sentindo meio triste, que eu estava meio para baixo. Eu falei para ele que não estava me sentindo importante porque eu não estava jogando. Ele falou que contava comigo, que eu era importante sim. E graças a Deus, agora eu joguei contra o Criciúma, joguei hoje de novo e com 2 vitórias, né? Acho que o desgaste bateu depois do jogo contra o Cuiabá. E ali acho que a gente já fez uma partida um pouco abaixo e depois contra o Vasco muito abaixo. Acho que foi o desgaste, não vejo como algo a se preocupar. Porque depois que a gente teve o descanso, né, depois jogamos em casa contra um adversário também, o Criciúma, que estava vindo bem. E hoje conseguimos fazer um bom resultado. Principalmente, né, o time do Rogério conhece bem o nosso time. O Brasileirão é muito complicado. São muitos partidos, por isso vemos que todo está muy parejo. Vemos que los demás equipos también les toca tener partidos buenos, partidos no tan buenos, sumar, empatar, perder. É muito complicado, é difícil. Sim, lógico que é sempre legal. O Morumbi é um estádio fantástico, né? É um Morumbi, tá? Para mim é Morumbi e sempre será Morumbi, se chama. E é sempre um encontro bacana, sempre um encontro legal. Claro que gostaríamos que eles torcessem para nós, mas não dava porque nós éramos o time contrário. E eu venho aqui sempre para vencer. Aonde eu trabalhar, seja contra o São Paulo, contra quem for. No momento que eu estiver trabalhando, é para vencer. Não vencer é uma coisa que me incomoda muito. Mas você tem que saber conviver, infelizmente, ter resiliência para conviver com resultados que nem sempre é aquele que você espera. Ano passado até nós jogamos com o São Paulo numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, né? E um empate até o finalzinho do jogo e no último minuto, ou faltando 2 minutos para acabar o jogo, a gente acabou perdendo o jogo. São circunstâncias da vida. Nós temos que encontrar uma maneira de fazer uma melhor pontuação fora de casa se a gente quiser se manter nessa posição. Porque senão você acaba levando sempre muita pressão para casa, tendo que vencer seu jogo para... Né? Então aqui é sempre quando a gente vence o jogo em casa, como foi contra Vasco, como foi contra Cruzeiro, você cria uma boa perspectiva e leveza para jogar. Mas infelizmente eu não digo que nós fizemos um jogo ruim, não. Eu continuo tendo admiração pelos meus jogadores, só que nós hoje trabalhamos muito a bola atrás e em momentos que dava para atacar a última linha, nós continuamos trabalhando a bola atrás. Muito bem, olha esses números aí. São 10 partidas do Rogério contra o São Paulo com 8 derrotas e 2 empates. 6,7% de aproveitamento apenas. Ele já enfrentou o Tricolor por 3 equipes, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e agora pelo Bahia. Aí o Rogério Ceni que falou sobre o time dele, que né, tocou a bola, mas foi pouco efetivo. Mas, Arnaldo, muita gente decretando que foi a melhor partida do São Paulo no ano. E aí? Foi. Acho que o São Paulo tinha feito boas partidas, algumas boas. Não dá para encher as 2 mãos, mas algumas boas na temporada, algumas até sob o comando do Carpini. E aí a gente vai chegar, eu acho, num ponto que descreve um pouco a característica deste time, deste elenco, independentemente do treinador, para explicar a boa partida que o São Paulo fez. Primeiro, eu acho que o elenco do São Paulo, que está com o Caleri aqui atrás, os outros, o São Paulo não tem nenhum craque. Mas tem bons jogadores que, quando estão completamente mobilizados para um jogo, sobretudo contra os adversários mais fortes, vão bem. Vão bem quando atuam no máximo. Esse time meia boca, jogando para administrar resultado, para pensar no outra partida, poupar o jogador, ele não serve. E, na verdade, o que aconteceu ontem foi uma mobilização. O São Paulo jogou uma concentração tipo que jogou contra o Tajeres, para Libertadores, pelo último jogo do grupo que deu a liderança da chave ao São Paulo. E para jogar contra um time contra o Bahia, como o Bahia, que tem qualidade, posse, sincronia, um conjunto bem definido, só jogando no máximo. O São Paulo jogou no máximo do primeiro ao último minuto.
Aliás, para viabilizar esse time nesse sistema, esse 4-2-4, que foi contra o Criciúma também, só jogando no máximo. Só os atacantes correndo para trás o tempo todo. E foi assim, você elogiou o Ferreirinha, o Lucas fez a mesma coisa pelo lado direito, e o Luciano fez uma partida monstruosa. Se o Luciano tivesse... ele jogou de 5, 8, 10 e 9 ao mesmo tempo. Ele deu passe de 10, fez desarme de 5, fez gol de 9 e provou que é um jogador muito importante. Quando mobilizado e bem escalado, como foi na partida de ontem. A questão que fica, Tironi, primeiro, o que aconteceu de novo no São Paulo nessas duas vitórias? Foi o que a gente tentou explicar aqui. Depois da partida contra o Vasco, do desastre, aconteceu uma conversa entre comissão técnica e direção sobre o planejamento para as próximas 4 partidas. A série muito parecida, com intervalos pequenos de jogos, entre os jogos e tudo mais. Decidiu-se fazer uma coisa completamente diferente das 4 partidas anteriores. Jogar tudo a cada partida e jogar no limite da lesão dos jogadores. É uma decisão polêmica. É o pensar no hoje e não pensar no amanhã. E o São Paulo foi assim contra o Criciúma e contra o Bahia. Sobretudo o Bahia. Com o detalhe, por conta dessa decisão, pela primeira vez desde que o Zubeldia assumiu, a escalação foi repetida do goleiro à ponta esquerda. Do Jandrei ao Ferreirinha. Certo? E o São Paulo jogou muito bem nesse sistema, com essa mobilização e tudo mais. Fazer isso toda rodada é praticamente impossível. Ninguém repete escalação nessa maluquice de calendário. Então deu certo em 2 partidas do Morumbi, essa com o estádio literalmente a favor, com 50 mil pessoas de novo. São Paulo voltou a jogar 4 da tarde, coisa que não acontecia desde a final da Copa do Brasil. Todos esses detalhes são importantes numa partida grande. Atmosfera, ambiente, mobilização, tudo isso é importante para um time que tem os seus limites claros. Não é a qualidade do Flamengo, ou o conjunto do Palmeiras, ou a força do Botafogo. O São Paulo é o São Paulo. É um time que pode atrapalhar esses mais fortes se jogar sempre no seu limite. A próxima partida, eu já não sei se nessa série de 4 é possível. Primeiro que não tem o Luciano suspenso. Segundo que é na Arena Baixada, gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Então, como é que será a estratégia? Já tem uma ausência nesse time titular e os jogadores num limite físico claro, né? Então, a gente vai perceber se na terceira partida da série de 4, a outra partida é contra o Bragantino sábado, que é outro time jovem, físico e que exige muito, assim como o Atlético Paranaense, como será o São Paulo ao final dessa série de 4. Mas que reabilitado, ele está. Quando a gente tentava explicar que a semana muito ruim do São Paulo, as 2 semanas, não foi exatamente por atraso de salário, racha no elenco, e sim por um planejamento equivocado que deu errado, as pessoas duvidavam um pouco. Só mais uma coisa, o São Paulo também vai mudar um pouco na janela. Menos que todos os outros 20 times, ela vai mudar um pouquinho, né? Recebe alguns jogadores da Copa América e deve contratar 1 ou 2. Então, sem grandes investimentos na janela, como será o segundo turno do São Paulo e, sobretudo, como o Massa sempre diz, a fase que confronta as 3 competições simultâneas. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Onde o São Paulo vai colocar toda a sua energia? Porque é impossível jogar com essa energia aqui em todas as partidas, em todos os campeonatos. Não tem como. Essa é a questão. Aí, muito bem. O cartolíder aqui, Massa, fala: São Paulo vai bem contra os fortes e mal contra os fracos. É o inverso do Palmeiras. Sempre disse isso. Foi bem um pouco isso. É um pouco essa característica desse elenco. E de uma comissão técnica que vai mudando, né? Você não tem o controle. Não tem essa faceta, ela acontece desde os tempos do Crespo. Então, é uma questão que você acompanha esse elenco nos últimos anos. E aí, Massa? Para mim, a questão está fora do campo. Aquilo que o São Paulo oferece para o treinador tomar a decisão de tirar um jogador e colocar outro. Para mim, esse
Esse é um ponto principal aí da questão. Mas é um assunto que a gente não consegue ver, é empírico, né? Então fica só a minha percepção. Eu acho que teve aí o resultado contra o Vasco, né? Que gera mobilização. O São Paulo precisava reagir, o Zubeldia precisava reagir, o time precisava se fechar, e isso aconteceu. Contra o Bahia foi um jogo muito bom, eu gostei do jogo, né, com modelos distintos. No Bahia, que é esse modelo um pouco parecido com o Cruzeiro também, né, que é fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola e toma gol, fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola e toma gol. Não sei aonde vai esse modelo de jogo, talvez sirva só para jogos em casa, como disse o Rogério, no que se refere ao Bahia, mas o São Paulo teve um bom jogo e num esquema que a gente contesta, né? Que é o 4-2-4, com o Lucas pela direita. Então depois, se ele se machucar, não dá para reclamar, né? A gente vem falando aqui do Lucas jogando mais por dentro, de ter uma opção pelo lado, do Lucas ao menos voltar pelo lado e não ir atrás do lateral até o fim, coisa que ele se propôs a fazer. Não por falta de vontade, não o que preocupa é a condição física dele, né? Então, são pontos que ficam aí com a vitória. Acho muito interessante o que o Zubeldia fez com o Ferreirinha, trouxe o cara de volta, que é um jogador que pode ser importante nesse tipo de jogo, quando você tem que abrir o cadeado, né? A chave ninguém tem, e o Ferreirinha pode ser esse cara. Ele foi fundamental ontem, tão quanto foi importante o Luciano, ele também foi, e fez o segundo gol, quer dizer, muito importante a participação dele. E o São Paulo vai ganhando opções. Nesse momento do trabalho, quando a gente fala assim, a construção de um trabalho, o torcedor fica bravo, fica com raiva, não tem paciência para esperar, mas esse é o posicionamento do torcedor, né? Tudo bem, o meu aqui é de entender que o Zubeldia foi lá conversar com o Ferreirinha e que ele está percebendo o que está acontecendo com o grupo, né? Normalmente é o modo do jogador brasileiro reagir, porque se ele tivesse jogando no Arsenal, o Ferreirinha, e ele tivesse triste, o treinador tá triste, tá feliz, o problema não é meu, o problema é seu, e você tem que estar aqui e desempenhar. Então ele já percebeu, foi lá, conversou com o cara, trouxe o cara de volta. Isso é importante, né? Na medida em que o Ferreirinha também se cobre e fala, olha, voltei, são 2 vitórias seguidas. Então ele também se coloca nesse lugar para ser um titular ou um jogador importante para a equipe. Então acho que a vitória foi interessante, foi boa, necessária para o campeonato, né? Senão já ia começar aquela loucura de 45 pontos, né? Aquela coisa, não esquece isso, não vai rolar, não vai acontecer, não vai ser esse ano, entendeu? O São Paulo tem elenco para isso. Agora é ir medindo, gerindo o elenco, né? Se conseguir chegar se chegarem pelo menos 2 reforços, como o Arnaldo disse, o São Paulo tá bem para 31 de julho, né? Que é o que eu falo. Agosto vai ser o mês de... é mais que carnificina, né?